Olá, Gustavo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá a hora que vocês estão vendo isso aí. Pronto para mais uma aula. Hoje a gente vai mudar totalmente o assunto, vamos entrar pela primeira vez no ano na parte realmente de biologia. E vamos começar falando sobre reprodução. Não especificamente sobre reprodução humana, que isso aí já vem nas próximas aulas. Hoje a gente vai falar de reprodução nos seres vivos de uma maneira geral, ok? Para depois a gente vir especificando. Então, reprodução nos seres vivos. A maioria dos seres vivos na natureza tem uma sequência de vida. Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Isso aí é a sequência básica da maioria dos seres vivos. Então, a reprodução, para a maioria dos seres vivos, ela é um objetivo de vida. Por quê? Porque é a forma dele se perpetuar, ele continuar vivo depois que morrer, ele passa à frente o seu material genético. Isso é claro que a maioria dos seres vivos não tem essa consciência, mas eles sim, eles têm como um objetivo, um dos objetivos principais da sua vida, a reprodução, mesmo sem ter absoluta consciência disso, porque a consciência ela não é uma coisa comum na maior parte dos seres vivos, apenas alguns poucos têm, tá? E como que é feita a reprodução? Tem várias maneiras, mas aí a gente, para início de conversa, a gente vai dividir essas formas de reprodução em apenas duas, sexuada e assexuada, porque esses dois tipos de reprodução englobam todos os outros, tá? Então a gente vai começar a falar agora sobre essas formas de reprodução a partir de agora, começando com a reprodução assexuada. O que é reprodução assexuada? É quando não tem a dependência de células reprodutivas, que a gente chama de gametas, e nem precisa de dois indivíduos. Ou seja, o indivíduo ele se reproduz sozinho, sem a participação de outro, tá? Então, isso é reprodução assexuada. Qual que é a vantagem desse processo? Poucos indivíduos eles vão se reproduzindo muito rapidamente, conseguem conquistar, ocupar um ambiente de uma maneira bem rápida. Mas por quê? A velocidade dessa reprodução é muito grande. Então, eles conseguem, ao conquistar um novo ambiente, ocupar esse ambiente bem rápido. Por quê? Por causa da velocidade da reprodução. Mas tem a desvantagem, que é que esse tipo de reprodução só gera indivíduos geneticamente iguais, ou seja, o filhote é exatamente igual ao indivíduo que deu origem a ele, tá? Ou seja, nesse caso não tem pai nem mãe, é um indivíduo que dá origem a outro indivíduo, certo? E ele vai ser sempre igual, então um indivíduo vai gerar outro, esse outro vai gerar outro, esse outro vai gerar outro, e eles vão ser todos iguais. Isso é uma desvantagem, por quê? Porque isso diminui a capacidade da espécie de se ambientar a modificações nas condições ambientais, tá? Eles têm dificuldade de se adaptar às novas condições ambientais, por quê? Porque são todos iguais. Então, se a condição ambiental mudar e afetar um deles, vai afetar todos, porque todos são idênticos. Então, eles não tendo a variabilidade genética, eles não têm uma boa capacidade de adaptação. Essa é a principal desvantagem da reprodução assexuada, tá? Então agora a gente vai começar a entrar nos tipos diferentes de reprodução assexuada. A reprodução assexuada pode ocorrer de várias formas e nós vamos ver algumas delas agora, tá? A primeira delas é o brotamento. Brotamento é isso mesmo que o nome diz. É quando um indivíduo brota a partir de outro que já existe. E aí ele brota e vai continuar a vida toda grudado nele? Às vezes sim, às vezes não. Então, às vezes, no brotamento, o indivíduo brota e passa o resto da vida grudado no indivíduo original, ou em outras formas de vida, ele pode se separar a partir de algum estágio do desenvolvimento. A partir do momento que ele se desenvolveu o suficiente para viver separado do indivíduo original, ele pode se separar. Então, aqui temos um exemplo, uma espécie de animal bem primitiva chamada hidra. Está vendo ali na primeira foto, é o primeiro indivíduo sozinho, na segunda já tem o broto, e na terceira o broto se destacou do original, formando uma nova hidra.
Como eu disse anteriormente, essa nova hidra, esse novo animal vai ser igualzinho, idêntico ao original. Ok? Claro que a princípio ele é menor, mas depois, quando ele crescer, ele vai ficar simplesmente idêntico. Isso vai ser sempre assim. Outra forma de reprodução assexuada é a bipartição, que também pode receber o nome de cisciparidade. O que acontece na bipartição ou cisciparidade? Acontece geralmente em organismos unicelulares. Os unicelulares são o quê? Aqueles que são formados por apenas uma célula. Eles vão crescer, duplicar seu material genético e se separar em duas células filhas que vão ser idênticas à célula mãe. Então, olha aqui a cisciparidade. Vão acompanhando comigo, do A até o E, tá? No A, então, você tem uma célula original. No B, o material genético, aquilo ali no meio, aquele novelinho, parece um novelinho de lã, é o material genético, tá? No desenho B, você tem o quê? O material genético se duplicando. No desenho C, você já tem material genético duplicado e ele começa a se separar em dois. No quarto, você já tem, no desenho D, você já tem a mesma célula, ela já cresceu, o material genético está duplicado e as duas partes desse material genético já estão separadas. E na E, o que vai acontecer da D para E? Essas duas partes vão se separar, gerando dois indivíduos absolutamente idênticos, tá? E logo em seguida, esses dois cada um vai se multiplicar em mais dois, essa multiplicação é muito rápida. Acontece principalmente em bactérias, certo? Então é assim, é a bipartição. O indivíduo duplica primeiro o material genético, separa em dois, depois essas duas partes com material genético vão se separar em duas células novas que vão ser iguais à célula mãe. Nesse caso, diferente do brotamento, você viu lá no brotamento, o indivíduo original continuou. Nessa aqui não, vai gerar dois e o original ele simplesmente vai se transformar em dois e ele vai deixar de existir. Só que ele virou dois. Tá bom? Então, essa é a bipartição, ou cisciparidade. O material genético duplica, a célula cresce e depois se divide. Outra forma é a partenogênese. Essa é um pouquinho mais complicada, acontece principalmente em abelhas. Na partenogênese, você tem gametas, sim. Tem gametas, que são as células sexuais. Só que na partenogênese, o gameta feminino ele consegue se desenvolver sem a fecundação e ele dá origem a um novo indivíduo. Então, como a gente falou das abelhas, é o principal grupo animal onde acontece a partenogênese. Se o óvulo, o gameta feminino, for fecundado por um espermatozoide de uma abelha macho, de um zangão, o que vai acontecer? Esse espermatozoide ele vai originar abelhas fêmeas, que podem ser rainhas operárias. Rainhas ou operárias. Agora, se a abelha tem um óvulo que ele não é fecundado, ele vai se desenvolver e vai dar origem a quem? A uma abelha macho, a um zangão. Então, olha aqui o nosso esqueminha de partenogênese. Do lado esquerdo, você tem uma rainha e você tem dois óvulos. Se o óvulo não for fecundado, deixa eu fazer uma anotação aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês com mais clareza. Ó, se esse óvulo aqui não é fecundado, ele vai gerar um zangão. Tá? Ele vai se desenvolver sozinho e vai gerar um zangão. Por outro lado, o outro óvulo ele vai ser fecundado. Ó. Ele vai se juntar com um espermatozoide, gerando uma nova célula. E essa nova célula vai ser uma abelha fêmea. Então, se o óvulo não é fecundado, gera uma abelha macho. Se ele é fecundado, gera uma abelha fêmea, que pode ser uma operária ou uma nova rainha, tá? Então, isso é a partenogênese. No caso aqui, ó, presta atenção. Esse lado aqui do desenho, esse lado aqui, existe fecundação. Então, é reprodução sexuada. Isso aqui não é partenogênese, tá? A partenogênese é isso que ocorre desse lado aqui.
onde o óvulo não é fecundado e origina o zangão, tá? Isso aqui é a partenogênese. O que acontece ali do outro lado, o óvulo é fecundado, então é uma reprodução sexuada, não é partenogênese, tá? Então tem essa diferença para vocês prestarem atenção. E, por último, a reprodução vegetativa. Ela é a mesma coisa que o brotamento, mas ela ocorre em plantas, tá? E também, da mesma forma, vai gerar novos indivíduos idênticos ao original, e eles podem continuar juntos ao original o resto da vida, ou virar uma nova planta no solo. Isso aqui é um tipo de brotamento, ó. Uma nova plantinha brotando a partir de um galho do original. Ok? Reprodução vegetativa, então, é a mesma coisa que o brotamento. Só que o brotamento ocorre em animais e a vegetativa em plantas. Ok? Então, vamos para a reprodução sexuada. A reprodução sexuada acontece quando células reprodutivas, chamadas gametas, se encontram. E esse encontro entre as células reprodutivas a gente chama de fecundação. Aí, nesse caso, a gente tem pai e mãe. A gente tem a célula reprodutiva masculina e a feminina, ou seja, o gameta masculino e o gameta feminino. Quando o gameta masculino e o gameta feminino se encontram, você tem o processo chamado de fecundação. A gente vai falar um pouco sobre a reprodução sexuada agora, e depois, na próxima aula, a gente vai falar bem mais sobre isso na reprodução sexuada humana, tá? Nas próximas aulas, talvez não na próxima exatamente. Então, quando ocorre a fecundação, ou seja, os dois gametas se encontram, eles vão se fundir, duas células vão gerar uma célula só. E essa célula vai ser o início de um novo indivíduo. E ele vai ser semelhante aos pais, mas não iguais. Por quê? Porque essa nova célula, ela é metade do material genético do pai e metade do material genético da mãe, tá? Então, todo indivíduo ele é uma mistura dos seus dois ascendentes, do pai e da mãe, através do processo de fecundação. A maior vantagem da reprodução sexuada é a variabilidade genética, exatamente aquilo que não tem lá na assexuada. Então, essa espécie ela passa a se adaptar melhor no caso das condições ambientais se alterarem. Ela tem condição, porque como ela vai ter vários indivíduos com características diferentes, é muito mais provável que um deles consiga se adaptar a novas condições, a novos ambientes. Então, essa é uma grande vantagem. A desvantagem é que o processo é lento, bem mais lento que a reprodução assexuada, e consome muito mais energia. Então, durante esse desenvolvimento é preciso de uma alimentação melhor, tudo. Vocês sabem que uma mulher grávida come mais, tá? O gasto de energia é maior, certo? Então, é a maior desvantagem da reprodução assexuada. Além do gasto de energia, é um processo mais lento, correto? Fecundação, então, vamos falar um pouco sobre a fecundação. Ela pode acontecer de duas formas. Existe a fecundação interna e a fecundação externa. A fecundação é interna se os gametas se encontram dentro do corpo da fêmea, tá? Então, existe uma relação sexual e os gametas se encontram dentro do corpo da fêmea. Aí, a fecundação é interna. A fecundação é externa quando ela acontece fora do corpo da fêmea. Como assim? Onde pode ser? Pode geralmente na água ou então num ambiente bem úmido. E aí, para melhorar essas chances, como na fecundação interna, o macho vai lá e coloca o gameta dele lá dentro do corpo da fêmea, então vai acontecer um encontro entre o gameta masculino e feminino. Agora, se é externa, acontece no ambiente, então é muito mais difícil, porque você não tem certeza se esses gametas vão se encontrar. Então, o que é feito para aumentar essas chances de fecundação? Existem muito mais gametas, muito mais células reprodutivas masculinas e femininas ali naquele ambiente, geralmente água ou ambiente extremamente úmido. Para quê? Para aumentar as chances de fecundação. Se tiver pouquinhos gametas, a chance fica muito baixa, tá? A fecundação externa acontece em muitos grupos de animais, inclusive até animais superiores, como vertebrados. Por exemplo, os peixes e os anfíbios, eles não fazem a copulação, eles botam os seus gametas na água e eles se encontram lá. Tá? Então, os peixes e os anfíbios fazem fecundação externa, por exemplo. Ok? Reprodução sexuada nas plantas. As plantas também fazem reprodução sexuada, ou seja, elas também têm a fecundação, tem o gameta masculino encontrando o gameta feminino. Da mesma forma que
nos animais. Só que as plantas, elas não se mexem, né? Elas não andam, não tem locomoção, então não tem como uma planta ir até o encontro da outra para fazer essa fecundação. Então, o que que acontece? Os gametas masculinos, eles são levados até onde estão os gametas femininos. E onde que eles estão? Eles estão nas flores, tá? E esse transporte dos gametas é feito por agentes polinizadores, que podem ser insetos, pássaros, morcegos ou até o vento. Esses agentes polinizadores, eles pegam o grão de pólen numa flor e levam até uma outra flor onde vai ser feita a fecundação, tá? Isso nas plantas superiores, ou seja, nas angiospermas. Tanto os órgãos sexuais masculinos quanto os femininos, eles estão nas estruturas reprodutivas das plantas, das angiospermas. E essas estruturas reprodutivas, todos nós conhecemos, elas são chamadas de flores, tá? Então, e aí a fecundação é chamada de polinização, e a polinização nada mais é do que o grão de pólen ser levado de uma flor a outra para ser feita a fecundação. E essa polinização é feita por agentes polinizadores, animais ou o vento, tá? Desenvolvimento agora. Vamos falar sobre desenvolvimento. Também existem duas formas de acontecer. Pode ser direto ou indireto. O desenvolvimento direto é quando o animal nasce já com as características dos adultos da espécie. Então, por exemplo, você tem um gatinho filhote, você já sabe que vai ser um gato. Você olha e você vê que é um gato. Um cachorrinho filhote, você olha e você sabe que é um cachorro. Um humano, um filhote, um bebê, você olha e já sabe que é um humano. Da mesma forma com bovinos e com vários outros animais, tá? Você já reconhece a nascer. Agora, o desenvolvimento indireto, não, o desenvolvimento indireto é o desenvolvimento continua após o animal nascer. Então, ele vai passando por vários estágios, várias metamorfoses, até que ele fique parecido com um adulto da espécie. Ele continua se desenvolvendo depois do nascimento. A gente vai ver agora em ilustrações aqui, ó. Exemplo de desenvolvimento indireto em anfíbios e insetos. Olha aqui o anfíbio. Você tem ali em cima, na parte do alto do desenho, os ovinhos do sapo, tá? Aí você tem depois o girino, depois o girininho ele começa a desenvolver os membros, os bracinhos. No quarto desenho ele desenvolveu mais e no quinto ele é um adulto. Esse desenvolvimento todo ocorreu fora do corpo da fêmea, fora do ovo, é tudo externo já no ambiente. Então, se você vai num lago, num brejo, você vê aqueles girininhos ali, você sabe que eles são peixes, tá? Que eles são peixes não, eles são sapinhos, anfíbios, só que eles ainda não se desenvolveram o suficiente. Quando eles terminarem esse desenvolvimento, aí eles vão se transformar em sapos adultos. Esse desenvolvimento acontece fora do corpo da fêmea. Nós, humanos, passamos por estágios parecidos também. De início, a gente não tem os membros, a gente tem brânquias aqui no pescoço como se fôssemos peixes, tudo isso, só que isso acontece dentro do corpo da mãe. No caso aqui dos anfíbios, vai acontecer fora. E olha nos insetos como que acontece, ó. A lagarta, aí ela se encasula, ela vira uma pupa, depois vai nascer a borboleta. Tudo isso aí, que essas 5 ilustrações nesse desenho, tudo isso é o mesmo indivíduo, a mesma borboleta, são os estágios de desenvolvimento, as metamorfoses pelas quais essa borboleta passou. Isso é desenvolvimento indireto porque aconteceu fora do corpo da mãe, depois que essa borboleta nasceu. No início ela ainda nem era uma borboleta, era uma lagarta, tá? Mas após o nascimento, ela continua se desenvolvendo. Isso chama desenvolvimento indireto. E se é dentro do corpo da mãe ou dentro do ovo, aí já é desenvolvimento direto, ok? Então, com isso a gente termina a nossa aula de hoje, bem simples, bem tranquila, né? A partir da próxima a gente vai começar já a falar sobre corpo humano e essa parte, inclusive, de reprodução no ser humano. Para hoje, o que eu vou pedir para vocês é fazer as atividades da página 9 da LDI número 3. As questões de 1 a 4 vocês fazem no LDI, as questões 3B e 5 no caderno e manda as fotos na plataforma ou faz uma folha e entrega na escola, quem costuma fazer empréstimo, tá?
Então é isso, tragam as dúvidas para a videoconferência. Boa sorte, divirtam-se, beijos e até a próxima. Tchau, tchau.